de um trabalho de backup em termos global. Há 25 anos, ela foi fundada lá em 1992 por engenheiros que trabalhavam em outra empresa. Essa empresa, acho que a maioria conhece, né, que é a SAP, na Alemanha. E esses dois caras formaram a CEP inicialmente lá atrás, porque a SAP são próximas, né, na Alemanha, são empresas próximas de tecnologia, e aí, ao longo do tempo, eles foram se formatando e são empresas muito parceiras até os dias de hoje. A grande mudança aí aconteceu nos anos 2000, com a integração de sistemas operacionais, né? A gente vai falar um pouquinho disso aí na frente, com os slides que vocês vão ver. A CEP, na Alemanha, conseguiu também fazer, em 2008, abrir a CEP americana, a qual eu me reporto, né? Então, hoje nós temos duas CEPs, a gente tem a CEP alemã e tem a CEP americana. A CEP alemã cuida, basicamente, de toda a parte da Europa, África, Escandinávia, um pedaço da Ásia, e a CEP americana cuida de todas as Américas, parte de Oceania, um pedaço da Ásia também, como o Japão, e um pedaço ali da entrada da Ásia. E hoje a gente já está aí numa situação, né, a última pesquisa que a gente fez, a gente já está aí atendendo com as nossas soluções aproximadamente 60 países. Por que CEP Season? Na verdade, Season vem de Abre de Sésamo, não é uma mágica, mas é o que CEP proporciona, porque ela é uma solução que atende e suporta uma gama muito grande de produtos parceiros, e as empresas podem consolidar todos os seus backups, as suas necessidades, em uma única solução, numa única console de gerenciamento. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque a CEP chegou nesse patamar desenvolvendo essa atividade, e a gente vai ver quem são esses outros produtos, esses outros fabricantes, vocês vão identificar logo pelo logo dessas marcas. E os nossos concorrentes funcionam muito bem com alguns, outros nem tanto. Então, a gente conseguiu ao longo do tempo, porque também desse desenvolvimento da CEP nos Estados Unidos, porque boa parte dessas empresas são sedes nos Estados Unidos, como o Oracle, por exemplo, Microsoft, enfim, ela precisava estar bem próximo desses fabricantes para que a gente pudesse ter essa sinergia entre as empresas e de que forma a gente pudesse atender junto com eles as necessidades e demandas dos nossos clientes, como a revenda principalmente. Na questão de performance, a partir do momento que a gente tem uma arquitetura de CEP já pré-estabelecida, a gente não precisa muito, o que vai necessitar é configuração de hardware e conexão de internet. A partir daí, você faz a instalação e você não se preocupa mais com essa confiabilidade, porque o backup sempre será concluído com êxito. E os seus dados estarão sempre lá com exceção. A gente coloca que a parte de TCO e ROI, ela tem um bom custo-benefício, porque ao longo das pesquisas que a gente fez com os nossos clientes, isso mostrou que, por conta dela se integrar com outros fabricantes, por conta de performance, por conta de confiabilidade, a solução ela acaba trazendo um retorno de investimento muito positivo para o mundo de backup. Porque a gente estava falando de SAP, a gente fala então que nessa altura a gente tem mais do que esses 15 anos, que a gente fala de engenheiros que são certificados em SAP e vice-versa, né? Como as empresas são separadas apenas por muro lá na Alemanha, toda tecnologia nova de SAP, ela tem um fortalecimento com o backup de CEP. A mesma coisa, a partir do momento que você tem uma arquitetura pronta, você vai precisar só apenas de configuração de hardware, né, o seu sizing aí de hardware e velocidade de conexão. A confiabilidade é a mesma e a gente entrega o backup que a empresa precisa.
Quando eu falo de console, a gente fala de um Master B, que na verdade é uma interface gráfica do usuário, que permite ao administrador sempre gerenciar todas as camadas e independente da localização. Se o cara tiver, a empresa tiver 10 sites, cada um no lugar, isso vai ser passivo de a gente fazer o backup. Basta que a gente tenha, né, uma autorização, uma autenticação, a gente chama isso em do servidor principal para fazer esse acesso aos backups de qualquer desktop, laptop, estação de trabalho, seja ele como for. Fazer o backup do storage é muito tranquilo, porque a gente pode fazer ele na WAN, na LAN, em cloud, a partir de uma nuvem. De repente você tem o ambiente do seu cliente em data center, e aí também é muito tranquilo da gente poder trabalhar com isso também. Com o MasterBee, a gente consegue também criar diferentes layouts para modo de exibição, para uso rápido e muito eficiente na questão da viabilização do backup. Quando eu falava lá de integração com os produtos, aqui tem alguns logos e algumas marcas, não estão todas aí porque não caberia num único slide. Mas a gente fala que CEP conversa no primeiro da esquerda para a direita, com todos os sistemas operacionais. No segundo quadro, a gente tem com todas as aplicações, né, e tem algumas aí que são bem fortes, parceiros bem fortes nossos, como o SharePoint, o grupo Wise da Novell, a Scalix, que é uma concorrência bastante forte do Microsoft Exchange, com SAP, com Cirrus, enfim, tem uma série de outros fabricantes que talvez nem estejam aí o logo, mas a gente sabe que conversa. Nessa questão de integração, depois o Antônio vai mandar para vocês um PDF com um overview da ferramenta, ou seja, o que ela faz, e aí vocês vão ver bem interessante isso. Com questão dos módulos de banco de dados, aí estão os principais integradores que a gente tem essa sinergia de empresas, né? Para aqueles que trabalham com área de segmento de não exatamente nessa tecnologia, mas vocês podem lembrar de alguns, como o Ghost, que criava uma imagem da máquina, enfim, ele pode fazer dessa forma, recuperando os dados. Do ambiente Microsoft ainda, da parte de serviço de correio, como o Exchange, que ele tem bem de fazer essa recuperação de dados, e outros também, como o Scalix, que trabalha muito bem com essa tecnologia. O SQL, que a gente dá como exemplo, né, que a maioria das empresas usa o banco SQL Server, para nós é muito tranquilo isso. Ele faz, suporta, copia, enfim, ele incrementa. Para a gente é muito tranquilo fazer esse tipo de trabalho com o banco, né? Ele tem o Point in Time Store, que aí ele faz a recuperação a partir de onde você queira. Ele faz o cruzamento de dados, inclusive com outras instâncias, e ele pode ser feito com ou sem a opção de travamento, ou seja, se você tiver um problema de log, se tiver um problema, né, você vai puxar nos logs e aí você vai recuperar os dados através daquele momento que você teve o truncamento aí das informações. Como eu disse do parceiro Oracle, o que eu quis dizer é a tecnologia do RMAN, né, o RMAN aí, que aparece aí diretamente da mídia, porque ele não cria um repositório. Ele, na verdade, no mesmo instante em que ele está fazendo o trabalho de dados, de passar esses dados para o banco de dados, ele faz essa transferência direto. Ele não precisa criar um repositório externo, para o que a maioria dos nossos concorrentes faz, ele cria um repositório externo e aí depois ele replica para o banco. Aqui não, aqui a gente usa essa tecnologia, foi desenvolvido junto com a Oracle, o RMAN cria já essa sincronia, né? Fazendo assim, lógico, ele vai reduzir o tempo de backup em pelo menos 50% e também reduz o espaço em disco, né?
Ele é muito tranquilo de fazer esse tipo de backup, não tem nada que possa criar nenhuma dificuldade, porque ele vem com o User-Based Configuration, que é com todas as informações, passo a passo de como você fazer essa configuração. Isso através da própria console. O Antônio vai disponibilizar depois um link onde você possa fazer um trial de 30 dias, e é muito interessante lá, se você tiver dentro da sua empresa, ou tiver um cliente que usa o Oracle, vai ver que é bem tranquilo com relação a isso. Inclusive, das tecnologias que outros concorrentes ainda também não conseguiram, que é o RAC, né, que é o Rio Application Cluster, que você pode fazer para ambientes que precisam dessa clusterização também compatível com o Oracle Database, e toda essa parte do Armen, ela é encriptada. Por isso que ela tem essa redução de espaço em disco, e ela faz esse trabalho com muito mais agilidade, com muito mais rapidez. A NetApp também é a mesma coisa, apesar de nós sermos concorrentes em algumas etapas de um projeto, mas a NetApp também é um parceiro SAP, SAP. Que você tiver um cliente que usa ou já tem uma situação onde ele tem lá um backup que ele usa o NetApp, se a gente colocar isso trabalhando com CEP, em alguns momentos a gente não tem duas ferramentas gerando conflito, muito pelo contrário, você tem duas ferramentas que trabalham com sinergia de backup. Eu estava falando a questão do SAP, a SAP hoje ela é muito forte com relação a isso. Ela, na última linha, a gente tem um link onde a gente consegue, e depois a gente pode passar isso para vocês vão ter acesso a essas informações, do nível de certificação para você trabalhar com CEP em projetos SAP. Isso é muito importante para a gente, porque a maioria dos nossos concorrentes, tirando, acho que a EMC, que tem bons projetos também com eles, e a Dell, a maioria dos concorrentes aí de baixo dessa camada não tem. Inclusive a gente tem uma sinergia bastante grande também com o Power da IBM, que é muito parecido, né? A IBM tem lá o Tivoli, que faz a parte de backup também, mas dentro do Tivoli tem algumas deficiências. Por exemplo, o Tivoli não tem o Easy Archive, onde você usa, naquele slide que eu mostrei, que você não pode fazer nenhuma alteração nos dados. A CEP integra isso com a IBM, e a gente consegue fazer esse trabalho bem tranquilo. Porque como está aí os benefícios, né, de trabalhar com as duas ferramentas, a gente tem aí a parte de escalabilidade, que é bem alta, trabalha com qualquer aplicação, plataforma, o hypervisor, pronto para uso imediato, roda em qualquer hardware, tem uma arquitetura moderna, trabalha com open source sem travamento, e o mais importante, que você acessa de qualquer lugar, seja ele físico, virtual ou na nuvem. A gente está na versão 4.4.2 do CEP, e essa última versão, algumas atualizações foram feitas, onde eu mostrei ali, tem um link, né? Então, assim, a gente tem a certificação completa do SAP HANA. A gente ressalta muito essa história do CEP trabalhar com o SAP, porque é uma dificuldade muito grande, é reconhecido no mercado. Toda vez que você tem um sistema de gestão como o SAP, e ele é extremamente complexo, você criar backup desse trabalho, de todo o seu sistema de gestão de uma empresa, é uma situação bem complicada. Então, a gente se sente muito confortável quando a gente fala que nós temos a certificação completa, porque a maioria não tem. Não tem esse nível de certificação, e a maioria não consegue trabalhar diretamente com o SAP. A VMware é a mesma coisa, a gente conseguiu, já no ano passado, conseguimos tirar uma imagem muito boa da própria VMware, também com um nível de certificação bom, com recuperação imediata e simples
do backup. Com a Microsoft, a mesma coisa, ainda que foi uma surpresa, né? Ainda existem muitas empresas usando o Novell GroupWise. Para nós foi uma solicitação, veio inclusive da Europa também, em alguns casos dos Estados Unidos, mas muito do Brasil, clientes que ainda usam o GroupWise como ferramenta. A atualização da deduplicação, ou seja, ela passa a ser global, né? Ela fala aonde ela está sendo criada, aonde ela entrega, de que forma isso, para nós é muito tranquilo também de fazer. A parte do SharePoint também, muito tranquilo. A melhoria na duplicação e replicação, a gente viu lá naquele slide lá atrás, que eu falei na parte de baixo da console de gerenciamento, ele tem um tacômetro ali, que acompanha essa parte do backup com gráficos, né? E com alertas, que é o mais importante. Se alguma coisa sair fora do padrão que foi ali setado, a gente vai logo, o administrador logo vai ter uma informação na tela de que algo não está acompanhando, ou não está na velocidade adequada, ou a ferramenta não está com um comportamento adequado, enfim, é muito tranquilo com relação a isso. E os requisitos de rede com porta única, isso também deu uma ajustada boa para a parte de LAN. A questão dos licenciamentos, a gente tem, os dados eles podem ser copiados, né, feito um backup normal, ele pode ser feito por capacity, aí a gente olha para a questão de volumetria, e independente da infraestrutura de backup a ser feito. Então, é muito tranquilo, pode ser feito independente, né, dos dados, ou pode ser por capacity, aí a gente fala em volumetria mesmo. A subscrição ela é feita anual, ela corresponde sempre a 20% do valor da lista atual e, na verdade, depende do seu volume de tráfego de informações aí, né, de dados. Aqui a gente tem algumas informações, a gente tem informação, tem os links aí, acesso dos e-mails, que é informações lá em inglês. O meu diretor que chama Robert, mas a gente chama ele de Bob, ele atende em português e inglês, e eu atendo pelo e-mail aí em português. Enfim, gostaria de agradecer muito a todos, né? Se tiver alguma dúvida, a gente, como o Antônio falou, disponibilizar aí através do chat, a gente está disponível para poder mandar essas dúvidas para vocês aí. Será encaminhado também essa apresentação, será um PDF que vai ser encaminhado. E, junto com isso, vão PDFs de um overview da ferramenta, que vocês podem totalmente ficar à vontade e o link, né, para fazer o trial da ferramenta, que para a gente é muito importante isso. Obrigado, pessoal. Pessoal, tem alguma dúvida? É o Antônio que está falando, para a gente aproveitar aqui o conhecimento do Marco no momento. Que eu não sou técnico, né? Oi, bom dia. Aqui é o Rafael, sou da empresa Conix, nós somos uma consultoria e primeiramente queria agradecer o treinamento. Essa me parece uma solução muito completa e a gente vai baixar o trial aqui, vai dar uma verificada, gostamos bastante da ferramenta. Legal, Rafael, legal. Muito bom, então. É importante baixar a ferramenta para fazer os testes necessários aí. Ok. Mais alguém? Mais alguma dúvida? A apresentação ou foi muito boa ou não foi muito boa. Então, beleza, pessoal. Então, acho que é isso.
eu acho que o próximo passo é realmente fazer o trial. Eu vou enviar essa apresentação para todos vocês, junto com o link, né, para baixar o trial e o material do overview, como o Marco falou, né, do CEP, e a gente vai evoluindo, tendo dúvidas, né, para baixar o trial ou sobre outro item, eu estou à disposição para conversar com vocês depois. Marco? Acho que é isso. Obrigado e bom dia. Obrigado, pessoal. Eu fico à disposição aí junto com o Antônio. O que vocês precisarem, vamos estar super à disposição. E conte com a gente para projetos, para integrar com o seu cliente final. A gente vai ficar aí à sua inteira disposição. Gente, que tiver também outros... Agradecemos. E se tiver alguma dúvida extra com relação a isso, pode me mandar por e-mail para o Antônio, para mim, a gente vai trabalhando, a gente está com muita sinergia aqui, é bem tranquilo com relação a isso, viu? Não, bacana, a gente vai também tentar buscar oportunidades aqui de fazer os testes e caso surjam oportunidades e dúvidas, assim, que a gente tem vários clientes que utilizam o Oracle também, utilizam Exchange, tudo que a ferramenta oferece. E aí a gente precisa fazer uns testes, validar, né? E aí, caso for aparecendo oportunidade, a gente vai entrar em contato com vocês. Legal, Rafael. Outra coisa também, se você, no momento em que você baixou a ferramenta, e aí você está fazendo esse trial e você identificou que a ferramenta está sendo proveitosa para você, e você quer fazer esse trabalho junto com o seu cliente, manda a identificação para o Antônio. Olha, eu estou lá logado com o ID e tal na ferramenta da CEP, que se tiver alguma dúvida, eu coloco os nossos técnicos lá dos Estados Unidos para te apoiar. Se você tiver alguma dúvida ou alguma configuração no meio do caminho, a gente faz esse apoio remoto também, tá? Muito obrigado, legal. Vamos testar a bichinha aqui. Legal. Manda um abraço para o Alexandre, Rafael. Pode deixar, mando sim. Alô. Legal, gente. Então, eu vi aí, o pessoal não tinha nenhuma dúvida, e eu agradeço então mais uma vez pelo tempo de vocês, pela disposição de entender um pouco mais, e enfim, a gente já começa a ficar satisfeito em poucos dias, aí, 10, 15 dias de trabalho. A gente já teve aí uma apresentação e a gente vai ter mais dessas, e contamos sempre com o apoio de vocês aí. Obrigado, bom dia a todos e bom carnaval, hein? Tchau, tchau. Bom carnaval para todos.